Jesus como rei, né? Marcos fala de Jesus como servo. Lucas fala de Jesus como filho do homem. E João fala de Jesus como filho de Deus. Amém? Para quem não gravou ainda, nós falaremos hoje a respeito do filho do homem. Com certeza falaremos na próxima aula, sim, um pouco a respeito de Lucas, de João. E gostaria de entrar num assunto poderoso com vocês, que é um assunto a respeito da estátua, hein? Isso só em escatologia, mas por conta que é quatro reinos, né? Por conta que é 4 reinos na estátua de Nabucodonosor, que é o reino babilônico, o reino Medo-Pérsia, o reino da Grécia e o reino de Roma. Por conta que é 4 reinados, eu vou estar falando a respeito desses 4 reinados, que os 4 evangelhos derruba esses quatro reinados, né? Os 4 evangelhos derrubam os 4 reinados. Então eu vou estar falando a respeito disso na próxima aula. É algo muito profundo, algo que requer muita atenção. Então desde já eu peço a todos vocês que puderem estar presencial. Na semana que vem nós vamos estar presencialmente, para que todos possam absorver o máximo possível dessas informações importantes. Que essa estátua de Nabucodonosor é algo poderoso, e também para você entender que Daniel e Apocalipse estão ligados totalmente ligados, totalmente intercalados. Amém? Então, gostaria que vocês se preparassem para a próxima aula, para nós estarmos falando a respeito disso, dessa estátua. É algo fantástico, irmãos, é algo poderoso. Hoje eu ia falar a respeito disso, de Lucas, né? Jesus como filho de Deus, Jesus como filho do homem, o homem perfeito, né? O homem que não teve pecado, o homem que alcançou como ser humano a estatura de varão perfeito, o homem que amou aqueles que o odiaram, o homem que conseguiu ultrapassar muitas barreiras que nós não conseguimos ultrapassar. Amém? Barreiras que nós não conseguimos ultrapassar, Jesus como homem conseguiu ultrapassar. E vamos falar um pouco a respeito disso também. E eu iria falar a respeito de, se eu não me engano, 1 Reis, se eu não me engano é 13, que fala a respeito dos quatro leprosos, que representa os 4 evangelhos, né? Os 4 leprosos que representam os 4 evangelhos, lá de 1 Reis. Eu tô com a minha Bíblia aqui, eu acho. Espera aí que eu vou pegar. Tô com a minha Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Estou no escuro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui 1 Reis. Não me lembro qual o texto. Ver se eu acho aqui. Se é 1 Reis 13. Não me lembro. Fala sobre os leprosos. Glória a Deus. 1 Reis 13 que fala sobre os leprosos. Não lembro se é 1 ou se é 2 Reis 13 que fala sobre os leprosos. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah não, 1 Reis é o profeta velho e o profeta novo. Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Você lembra aí, Daniel? Qual é o texto que fala a respeito dos 4 leprosos? Não me lembro o texto. Não me lembro o texto. Qual o texto que fala sobre eles? Se vocês lembrarem, se puderem puxar aí na internet, colocarem pra mim rapidamente. Se é 1 Reis ou se é 2 Reis 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 2 Reis 13 fala sobre a morte de Eliseu. Se vocês puderem me ajudar aí, a Fran, que está ao vivo, o Daniel, que está ao vivo comigo,
Se puderem me ajudar a achar esse texto que fala sobre os 10 leprosos. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se vocês puderem me ajudar. Não estou achando ele. Enquanto eu não acho ele, vou estar falando aqui, ó, de 1 Reis, capítulo 19, né? 18. Capítulo 18. Enquanto eu não acho aqui, eu falaria também a respeito de Elias, né? Capítulo 18 de 1 Reis. Que quando Elias vai restaurar, isso é importante, irmãos. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante para que vocês possam absorver essa informação, entender o quanto o evangelho é importante. Presta atenção. Para restaurar as 12 pedras, para restaurar o altar, 1 Reis capítulo 18, verso 31, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem viera a revelação da palavra do Senhor Jeová, dizendo: Israel será o teu nome. Amém? Então presta atenção aqui, presta atenção no texto. Então eles pegam, para haver uma restauração no altar, ele precisou pegar 12 pedras, amém? 12 pedras para poder começar uma restauração sobre o altar. E o que Jesus fez para começar uma restauração sobre o mundo? O que Jesus fez para começar uma restauração no coração do homem, que é o verdadeiro altar? O que Jesus fez? Jesus escolheu 12 homens. Jesus escolheu 12 homens para começar uma grande restauração no mundo. Amém? Uma grande restauração. A restauração a restauração da possessão do seu reino sobre a terra. Amém? A restauração da possessão do seu reino sobre a terra. Então Jesus ele é enfático, Jesus é tremendo, poderoso em escolher exatamente 12 pedras. Aliás, 12 discípulos que representam essas 12 pedras de Elias, que Elias escolheu para restaurar o altar. Então ele pega essas 12 pedras, amém? Pega essas 12 pedras e ele vai e restaura o altar. Restaura o altar como? Pegando as 12 pedras primeiro, e o texto fala: e com as pedras reconstruiu o altar ao nome do Senhor. Amém? Com as 12 pedras reconstruiu o altar ao nome do Senhor. Jeová, e fez um sulco capaz de conter 2 medidas de semente ao redor do altar. Amém? Então presta atenção, irmãos, presta atenção. Para haver uma restauração real, primeiro, ele escolheu as 12 pedras. Segundo, não só apenas escolheu as 12 pedras. Segundo, ele fez o quê? Ele começa a reconstruir com essas pedras o altar. E ele faz o quê? Ele escava ao redor, amém? Ele escava ao redor do altar e começa a fazer sulcos. São escavações ao redor, como se fazia para semear, para plantar, para colocar semente, para haver crescimento, plantação. Se fazia o sulco, um grande buraco, e se plantava lá a semente, ou eles escavavam para semear mais, para alimentar mais aquela árvore que não crescia. Eles pegavam, escavavam, chegavam próximo ou até mesmo na raiz, expunha a raiz para que pudesse o quê? Para que eles pudessem colocar substância para que a raiz fosse curada. Amém? Para que a raiz fosse curada. Oh, glória! Então presta atenção, querido, para haver uma restauração muito grande no Brasil, no mundo, o que o Espírito Santo está fazendo, o que aconteceu naquela parábola da figueira, que a figueira ela está plantada junto à videira,
junto às videiras, e aquela figueira ela não consegue dar fruto, ela não dá fruto. Se passou 3 anos, ela não dá fruto, e o dono da vinha, ele vai pedir para cortar, e o viticultor fala assim, não corta ela não, deixa ela aí mais 1 ano, porque eu vou escavar ao redor dela, ou seja, ele vai fazer esses sulcos aí, vou escavar ao redor dela, vou expor as raízes dela, para ver se ela vai ser curada em suas raízes, para ela poder produzir frutos. Aquela árvore, aquela figueira não produzia porque ela estava plantada no lugar errado, não era isso. Ela não produzia porque as suas raízes estavam o quê? As suas raízes estavam doentes. As suas raízes estavam enfermas. E esse aqui é um grande segredo, meus irmãos. Um grande segredo, quando não há restauração, é por quê? É porque as raízes ainda estão enfermas. Quando não há fruto, é porque as raízes estão enfermas ainda. É necessário nós se levantarmos nesses últimos dias, nós como os 12, nós escolhidos por Jesus, escolhidos para sermos o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós fomos escolhidos para quê? Para nós restaurarmos o altar, restaurarmos o quê? Aonde Deus fala, aonde a voz do Senhor ela é audível para o mundo. Nós fomos chamados para isso, para trazer a restauração de volta para o povo, a restauração de volta para os altares. Então nós somos chamados para isso. Para isso acontecer, primeiro, nós precisamos expor as nossas raízes, as raízes de amargura, as raízes de tristeza, as raízes de decepções. Precisamos expor elas para quê? Para que nós venhamos ser curados, para quando nós pregarmos, isso surtir efeito na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Surtir efeito na vida das pessoas. O segredo do ministério de Jesus, qual que era? Jesus não era apenas mensageiro. Ele era a própria mensagem. Meu Deus. Ô glória. Jesus não era apenas mensageiro. Jesus era a própria mensagem. Amém, meus irmãos? Jesus era a própria mensagem. Então presta atenção no que eu vou dizer para você. O segredo de um grande ministério, de um ministério de sucesso, não é apenas ser um grande pregador, mas você, com a sua vida, representar a mensagem, ser a própria mensagem, a própria carta escrita por Deus na terra. Oh glória! A própria carta escrita por Deus na terra. Esse é o segredo. Amém, meus irmãos? Então ele pega... Ele fala, vou escavar os sulcos, que é capaz de conter 2 medidas de semente ao redor do altar. Então, dispôs a lenha, a cruz, e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha, ou seja, Jesus foi despedaçado. Amém? Jesus foi despedaçado. Aonde está isso, pastor? Jesus foi despedaçado? Foi Isaías 53, vamos lá. Isaías 53. Meus irmãos, hein? Nem eu imaginei que ia sair tudo isso. Isaías capítulo de número 53. Isso é um segredo tremendo, irmãos. Aonde foi? Aonde Jesus foi? Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, vamos lá. Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. Isaías 53 fala assim. Vamos lá. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Capítulo 53, verso 4. E carregou as nossas dores. No entanto, nós o considerávamos culpados, ferido e afligido por Deus. Olha só. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Olha aqui, ó. E moídos. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Moídos pelas nossas iniquidades. Amém? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então tá falando aqui, ó. 3 etapas. Ferido, moído,
e chagas, feridas, né? Ferido, moído e chagas. As 3 etapas que Jesus passou antes de ir para a cruz. Ele foi ferido, ele foi moído e ele teve as feridas, né? As chagas. Então por isso que eu disse, quando está escrito lá em 1 Reis capítulo 18 que o cordeiro foi despedaçado, é real isso. Cristo foi despedaçado mesmo. Cristo, segundo os historiadores, sofreu em seu corpo mais de 460 marcas pelo corpo. Ele, segundo os historiadores, ele foi encaixado na cruz. As suas costas foi encaixada dentro de uma ferpa, foi encaixado na cruz as suas costas. Então Jesus foi totalmente dilacerado, irmãos, totalmente despedaçado. Amém? Mas só que ele fez tudo isso por nós. Por que ele fez tudo isso por nós? Verso 6, 53, verso 6. Porque todos nós nos desgarramos como ovelhas e cada um tomou o seu próprio caminho. Amém? Nós se desgarramos como ovelhas e cada um tomou o seu próprio caminho. Por isso que ele sofreu. Cada um tomou a sua própria decisão, cada um tomou o seu próprio caminho. Por isso que ele morreu, que ele foi moído, que ele foi despedaçado. Amém? Foi por isso. Voltando ao texto. Então dispôs a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei, aqui está, ó, o evangelho, a importância do evangelho. Aqui está, ó, enchei 4 cântaros com água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Amém? É em Cristo, como eu disse na aula passada, é em Cristo que se cumpre o evangelho. Por isso que foi derramado os 4 cântaros em cima do cordeiro e da lenha, ou seja, em cima da cruz. Ah, meu Deus do céu, hein? Em cima da cruz, em cima de Cristo. Porque lembra da aula passada que eu disse? Que tudo se cumpriu em Cristo. O evangelho, o cumprimento do evangelho estava em Cristo. Foi em Cristo. O filho da promessa de Abraão era Cristo. Segundo Gálatas capítulo 3, era Cristo. Então, o evangelho foi derramado sobre Cristo, os 4 cântaros de água foi derramado sobre Cristo. Por quê? Porque nele se cumpriu o evangelho. Nele se cumpriu a totalidade do evangelho. Meu Deus. Nele se cumpriu a totalidade do evangelho. E é isso que eu quero dizer para você, derrama sobre os 4 cântaros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Foi na cruz do Calvário que se consumiu as promessas. Amém? Aquele boi cevado que o pai estava aguardando o filho pródigo voltar para matar ele. O pai estava engordando ele. Sabe quem é aquele boi cevado? Era Cristo, ele é Cristo, que estava sendo engordado com as profecias, com esperança. Meu Deus, oh meu Deus do céu, com profecia, com esperança. Ele estava sendo engordado para que ele pudesse morrer no dia em que você se arrependesse. Presta atenção, o arrependimento não é para Deus te perdoar, não. O arrependimento é para você se posicionar de novo. Quando nós pecamos, nós saímos da posição. O arrependimento não é para Deus nos perdoar. Por que não é para Deus nos perdoar, pastor? Porque se fosse para Deus nos perdoar, Ele não tinha morrido por nós. Nós já estamos perdoados por Ele. O arrependimento é para te reposicionar em Deus. Amém? Você precisa ser reposicionado em Deus. Por isso, nós precisamos se arrepender. E ele termina dizendo assim, disse ainda, fazei-o pela 2ª vez e fazei-o pela 3ª vez. Então ele fez isso por 3 vezes. Por quê? Porque em Cristo cumpriu a plenitude da divindade. Em Cristo se cumpriu a plenitude da divindade, ou seja, o evangelho se cumpriu no Pai através de Cristo, no Filho através de Cristo, no Espírito Santo através de Cristo. Amém, meus irmãos? Oh, glória! Por isso que foi 3 etapas de 4 cântaros. Porque foi a totalidade da plenitude da divindade que se cumpriu ali. Oh, aleluia! E a água corria ao redor do altar, de maneira que o suco se enchia das águas. Ah, meus irmãos, você quer ser curado por Deus? Deixa o evangelho tocar as suas raízes. Amém? O suco, a escavação é para tocar as raízes. Deixa o Senhor tocar suas raízes com a sua água. Somente a água, aquela água que curou a mulher samaritana. Amém? Aquela água que ele disse assim, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água.
Tu pediria para mim, eu lhe daria água e nunca mais você teria sede. Ele está falando da mulher samaritana, ele está curando a mulher samaritana. Então é dessa água que eu quero liberar sobre a tua vida, meu Deus. Oh, glória a Jesus. É dessa água que eu quero liberar sobre a tua vida. Dessa água que eu quero liberar sobre a tua vida, que vai sarar as tuas raízes, que vai expor elas sim, precisa expor as raízes para que elas possam ser curadas. E essas águas correrão pelas raízes. Glória a Jesus. A água corria ao redor do altar, de maneira que o suco se encheu de água. Sendo já o tempo de oferecer o sacrifício da tarde, porque Jesus morreu à tarde. Olha só, o sacrifício da tarde, Elias foi e fez o quê? Aproximou-se e disse: Senhor Jeová, Deus de Abraão, meus irmãos, Deus de Isaque e Deus de Israel, que eu sou servo e que por tua palavra fiz todas essas coisas. Presta atenção, foi por causa da tua palavra que eu fiz todas essas coisas. Não foi para me aparecer, não foi para mostrar que eu tenho poder sobre as pessoas, não. Eu fiz tudo isso por tua palavra. Eu estou restaurando os altares por tua palavra. É por isso que Deus está nos levantando, meus irmãos, nesses últimos dias. Para quê? Para que nós possamos ser os restauradores de altar, não para se exibirmos, não para mostrarmos que temos conhecimento, não para mostrarmos que temos unção de Deus, não, mas para mostrar, mas tudo isso por causa da tua palavra. Tudo isso por causa da palavra de Deus. Jeremias falou assim: eu sou um homem, como um homem embriagado, vencido pelo vinho, por causa do Senhor. E por causa das suas santas palavras, meu Deus. Jeremias se sentia embriagado por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Amém, meus queridos? E Elias começa a falar e ele diz assim: foi por causa das suas palavras que eu fiz essas coisas. Foi por causa das tuas palavras. Amém? Não foi para me exibir, não foi para me mostrar, não foi para mostrar que eu tenho poder sobre os profetas de Baal, não foi para envergonhar ninguém, não. Eu fiz tudo isso, Senhor, foi por causa das tuas santas palavras. E respondeu-me: Senhor Jeová, responde-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor Jeová, és Deus, e que assim farás com que o coração claudicante deles se convertam a ti. Amém? Se convertam a ti. Então caiu fogo do céu. E consumiu o holocausto. E a lenha e as pedras e o pó, e também sorveu toda a água que estava sobre o sugo. E ao contemplar isso, todo o povo prostrou-se com o rosto em terra e disse: Senhor Jeová é Deus, o Senhor Jeová é Deus. Amém? E Elias disse: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E agarrando-nos, Elias fê-los descer ao ribeiro de Quizion e ali os matou. Amém? Então presta atenção, meus queridos, presta atenção. Então o povo reconheceu, porque Deus recebeu o holocausto, foi igual a Cristo. Deus recebeu o sacrifício de Cristo na cruz, foi o próprio Deus que recebeu. O próprio Deus veio recebê-lo, quando ele em Salmo 18, desce nas asas do querubim. O próprio Deus recebeu o sacrifício. Amém? Então Deus recebeu o sacrifício de Elias. Então presta atenção, meus irmãos, para haver uma restauração do altar, precisa de um evangelho genuíno, um evangelho pleno, genuíno. Precisa de homens, 12 pedras quer dizer homens capazes de se colocar nas brechas, se posicionar para restaurar todas as coisas, com a água, com o sacrifício de Cristo na cruz, que é a lenha, que é o holocausto. Nós juntos conseguiremos restaurar o evangelho genuíno. Amém, meus